Minha lista de requisitos inegociáveis quando eu estava solteira. Eu namorei por 7 anos. Antes disso, já tinha namorado por uns 4 anos também. Comecei a namorar muito nova. Só que só foi depois que eu terminei esse relacionamento de 7 anos, fiquei solteira aos 27, quase 28 anos, que eu comecei a entender o que eu queria e o que eu não queria. Porque até então, quando eu estava nesse relacionamento desde adolescente, no primeiro eu tinha 15 anos, quase 16 e terminei com 20 por aí. E aí eu conheci esse meu ex, o segundo, e aí comecei a namorar, só que o que era importante para mim naquela época era uma pessoa que não me controlasse. Era uma pessoa que me deixasse livre para ser quem eu era. Aquela pessoa que não só me deixaria ir numa festa, mas iria comigo, sabe? A pessoa que, no fundo, não queria saber onde eu estava, o que eu estava fazendo. Eu também não fazia questão nenhuma de saber onde ele estava, o que ele estava fazendo. Era um relacionamento um tanto diferente nesse sentido. Eu não me importava se fosse numa festa, numa balada, sozinho, num bar. Ele também não se importava com isso, então a gente não se dava satisfação nenhuma nesse sentido. Só que eu comecei a perceber, depois que eu fiquei um pouco mais madura na situação, que não é isso que você tem no relacionamento, não é isso que basta, sabe? E quando eu terminei, foi por uma decisão, claro, teve um estopim ali, mas era uma decisão conjunta de muito tempo. Eu comecei a perceber que eu não queria aquela pessoa como marido e como pai. E eu nem tinha me convertido ainda, eu estava há anos sem ir à igreja, sem comungar, sem confessar. Na minha cabeça, eu falava que eu não tinha me afastado de Deus, que eu continuava tendo Deus na minha vida, porque de vez em quando eu rezava, pela manhã eu rezava, de vez em quando eu li o mesmo salmo na Bíblia, e isso acho que até me salvou em algum sentido, mas não era suficiente. E quando eu terminei, eu comecei a perceber o que eu queria e o que eu não queria. E talvez, infelizmente, eu preciso admitir que eu testei. Eu testei conhecendo outras pessoas. Então, eu tive alguns pequenos relacionamentos muito curtos, às vezes de um mês, assim. Eu conhecia a pessoa, eu começava a me relacionar com ela, até namorava, e depois, logo em seguida, eu já percebia que não era aquilo pra mim. Eu comecei a fazer uma lista. E a lista não era, inclusive escrever isso, uma carta a São José, carta a Nossa Senhora, não era uma carta com requisitos fúteis. Talvez a gente pense algumas vezes que a altura da pessoa, o jeito que ela fala, a profissão, cor do cabelo, sei lá, são coisas importantes. Tudo bem, você pode até escrever isso, não acho que é um problema. Mas, se você não tem requisitos reais, você não vai conseguir entender o que é o que não é pra você. Primeiro, eu sabia que eu queria uma pessoa que, de fato, não me controlasse, não ficasse com ciúmes da própria sombra, sim. Até porque mais madura eu não dava motivo para isso, talvez adolescente eu desse um pouco, mas mais madura eu não dava motivo para isso, então eu não queria uma pessoa que ficasse o tempo todo controlando as minhas decisões. Eu não queria aquela pessoa que não me colocasse como prioridade na vida dela. E prioridade não começa depois do casamento, ela começa desde o início do relacionamento, como um teste mesmo. Porque, claro que ao longo do tempo, com a seriedade do relacionamento, isso vai mudando. Mas é um teste. Pô, se a pessoa, logo no começo do relacionamento, no namoro, ela não te coloca como prioridade em nada, é sempre a família dela, é sempre os amigos, são sempre os amigos que entram em primeiro lugar, as suas vontades não importam, a pessoa prefere brigar com você a brigar com os amigos, a falar não pros amigos, não é nem brigar, mas muitas vezes falar não pros amigos, e isso gera um conflito no seu relacionamento. Essa pessoa está preparada para a seriedade de um casamento? Não está. Então, colocar como prioridade, eu queria alguém que se importasse. E o se importar é muito simples, desde quando eu vou visitá-lo, ele limpa o apartamento, porque eu vou chegar, até se importar com o que acontece de fato na sua vida. E os pequenos detalhes, eles importam muito. Eu queria alguém que eu pudesse conversar sobre tudo. Não queria aquela pessoa que você tem que ficar pisando em ovos e que você não sabe se você pode dizer aquilo, se você não pode dizer aquilo. Eu queria alguém que soubesse conversar, que tivesse maturidade emocional. E principalmente, depois de um certo tempo, eu comecei a perceber que eu precisava de alguém que tivesse Deus como centro. Não eu como centro, não a profissão como centro, Deus como centro.
Porque se nós dois tivermos Deus como centro, aí sim a gente vai estar perto um do outro. Eu demorei muito para conseguir descobrir isso. Eu passei por aqueles relacionamentos em que a pessoa fala pra você assim, esse durou um pouco mais, durou não um mês, mas talvez uns 4. A pessoa fala pra você, eu estou agindo assim porque você fez tal coisa. Eu estou agindo assim como reação ao que você fez. Isso pra mim era uma das maiores fontes de irritação. E a pessoa condenar o meu jeito, a minha personalidade e reagir de uma forma tremendamente horrível em relação a isso, não fazia o menor sentido. Então, eu não queria pessoas que tivessem esse tipo de comportamento na minha vida. Eu queria pessoas que tivessem Deus no centro, porque tendo Deus no centro, eu sabia que essa pessoa seria uma pessoa boa, seria uma pessoa em que não ia ficar fazendo besteiras pela vida, seria uma pessoa que iria me fortalecer também. E principalmente, o sentido do casamento é você levar o outro para o céu e a pessoa te ajudar a ir para o céu. Então, se não tem isso no relacionamento, não funciona. Os meus requisitos, na verdade, não eram muitos, mas eram bastante categóricos, sabe? E quando eu conheci o meu marido, agora faz 2 semanas que eu estou casada, a gente teve um relacionamento até que rápido, porque a gente já tinha quase 30 anos. Então, a gente agora, né, a gente se casou com 1 ano e 4, quase 5 meses de relacionamento. E foi muito interessante todo esse processo, porque eu não queria mais perder tempo. Então, eu cheguei no primeiro date já colocando todas as cartas na mesa. O que eu queria, o que eu não queria, o que eu aceitava, o que eu não aceitava. A gente participava, antes eu participava um pouco menos, tinha acabado de chegar, e ele participava mais, do movimento Reino Christi, e fazia parte da minha identidade, das coisas que eu queria construir, das pessoas que eu queria conhecer. E eu deixei muito claro que se a gente desse errado, a gente ia continuar se vendo, que eu não ia sair do movimento. Deixei claro que viver a castidade para mim era uma coisa essencial, extremamente importante, que isso estava no centro. Deixei claro que a gente precisava rezar junto, que a gente precisava ir à missa junto e que a gente precisava ter momentos assim de se conhecer de fato. E por isso que as perguntas do guia de perguntas faz tanto sentido, porque às vezes você não sabe o que perguntar para a pessoa, mas se você tem lá um guia, isso gera horas e horas e horas e horas de conversa, e conversa boa, sabe? Não deixar para apagar incêndio, mas fazer uma fundação forte o suficiente para não existir um incêndio, entende? Eu não queria alguém que fizesse com que eu me sentisse um projeto. Eu não queria que a pessoa achasse que ela estava num patamar assim e que ela precisava me ajudar a chegar lá. Tanto de forma profissional, quanto emocional, quanto religiosa mesmo. Eu não queria isso. Eu não queria também sentir o contrário, porque naquele relacionamento de 7 anos eu sentia um pouco o contrário, de que eu precisava puxar a pessoa para cima, eu que precisava incentivar, eu que precisava ajudar, eu que precisava fazer tudo, eu tinha as rédeas daquilo na minha mão e quando eu soltava, não é que parecia que tudo desandava, de fato tudo desandava. E isso é terrível, porque é um estresse muito grande, um estresse enorme na nossa cabeça. Eu não queria ninguém que se sentisse superior ou que eu me sentisse superior. Eu queria que estivesse em pé de igualdade, em que um entendesse as dificuldades do outro e pudesse ajudar nessas dificuldades. A gente tem que, até para as sociedades mesmo, a gente tem que saber quais são os nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. E quando a gente vai conhecer alguém, seja num relacionamento, seja numa sociedade, seja uma amizade, é muito importante que você tenha pessoas que tenham o contrário. Os seus pontos fortes são os pontos fracos dela e os pontos fracos dela são os seus pontos fortes. E eu acredito que é por isso que eu e meu marido não estão certo. Eu sou colérica e ele é fleumático. Se fossem 2 pessoas coléricas, são aquelas pessoas mais impulsivas, mais explosivas, muito intensas, juntas, a gente já tinha, assim, não só terminado, entendeu? Teria sido um relacionamento de 2 meses super estressante. Se fossem 2 pessoas fleumáticas, talvez a gente estivesse namorando eternamente, assim, a Deus dará, não sei. E não é falando mal das pessoas, mas é entendendo que cada personalidade, cada pessoa, cada temperamento tem as suas virtudes e as suas dificuldades. Então, estar com uma pessoa que te ajuda nas suas dificuldades e que você pode ajudá-la também, esse vice-versa, na verdade é a base do relacionamento, é a base do casamento. O que me ajudou também muito a saber o que eu podia fazer para ter um relacionamento quando eu estava solteira foi entender que eu não precisava focar no relacionamento. Eu tinha que ter certo o que eu queria e o que eu não queria. Mas
eu precisava trabalhar em mim, eu precisava ter a maturidade, eu precisava ser a mulher que aquele cara que eu tava desejando iria olhar e falar assim, cara, essa é a mulher que eu quero, sabe? Aquelas coisas superficiais e se perguntando, ai, por que eu não tenho um relacionamento, mas sem fazer nada pra isso ativamente. E às vezes não é nem entrar no aplicativo, é ter o seu autoconhecimento, saber quem você é, o que você quer, porque aí sim você vai conseguir saber o que você quer, o que você não quer, ter essa lista. Você pode até copiar os requisitos do que eu tô falando, mas pense nos seus, pense no que é aceitável, o que não é aceitável para você, o que é inegociável para você. Se você tem certinho o que é inegociável para você, você não vai deixar outra pessoa ultrapassar os seus limites. E antes da pessoa testar o seu limite, você já vai informar para ela o que é certo e o que não é para você. E aquele primeiro date, para mim, foi muito decisivo, porque da mesma forma que eu pus as cartas na mesa, ele também. E a gente deixou bem claro como que seria esse relacionamento. A gente deixou bem claro, inclusive, o que é traição e o que não é, em que momento a gente pode frequentar a casa um do outro. A gente deixou bem claro os limites de um namoro, de um noivado e de um casamento. E ao longo do tempo foi se atualizando sempre sobre tudo isso e sobre quem nós nos tornamos nesse meio tempo. O maior erro das pessoas é pensar que você vai se casar com essa versão, você vai começar um relacionamento com essa versão e é essa versão que vai ter que ficar para sempre. Não é assim. Você tem que se trabalhar todos os dias para ser melhor pela outra pessoa e atualizar a pessoa do que está acontecendo com você também. Comunicação é extremamente importante. Se não tem comunicação, não tem como ter absolutamente nada a mais. Então, isso também é algo que se aprende. Na minha fase solteira foi o momento da minha vida em que eu mais cresci. E foi um momento até agora, né? Agora eu tô casada, então a situação vai mudar bastante, eu vou crescer bastante também, porque a situação exige. Mas eu precisava olhar para mim, olhar para as minhas listas de requisitos e prioridades e entender que se eu não fosse a mulher que banca aquelas listas, eu ia continuar nessa mesmice nos relacionamentos péssimos que eu tinha. Eu precisava subir a escada da maturidade, subir os degraus do convite ao amadurecimento. Estar nos lugares certos e buscar a pessoa no lugar certo, no momento em que eu estou aberta a isso, é muito diferente e muito necessário. Se eu quero um relacionamento com um homem que vai bancar tudo isso que eu estou falando, que é um homem de verdade, muito provavelmente eu não vou achar esse homem curtindo na balada com os amigos e principalmente tendo essa recorrência nessas festas. Por experiência própria. Tem gente que se conhece na balada, na festa e tal, e fica, dá tudo certo, se conhece em aplicativo e dá tudo certo, mas qual é a maioria? Não é isso, não é essa a essência do lugar. Então, se você quer uma pessoa que não esteja naquela mesmice, uma pessoa que não esteja na mesmice, inclusive, de relacionamentos ruins. Eu era advogada de família, né? Ainda sou, mas estou em transição de carreira. Eu via o tempo todo os relacionamentos péssimos, que chegavam ao final, violentos, aqueles pais que abandonam os filhos. Se eu achasse que o homem era só daquele jeito e procurasse nos lugares como balada, festa, bar e tal, eu provavelmente só acharia homens desse jeito. Mas eu queria um homem inteligente, um homem engraçado, um homem que tivesse valores bem definidos. Eu não podia continuar procurando no mesmo lugar. Eu só achei quando eu fui para a igreja. Eu só achei o homem que eu queria quando eu me tornei a mulher que também sustentaria aquele homem e comecei a frequentar os lugares certos. Aí sim as coisas funcionaram. É um processo de amadurecimento, um processo às vezes longo, às vezes curto, depende muito da pessoa. Mas o que você está fazendo para esse processo acontecer conta demais. Então aqui no canal a gente vai falar sempre sobre relacionamento, sobre o que deu certo e o que deu errado, sobre as minhas experiências, as experiências das clientes, né? Obviamente que não abertamente, mas a gente vai falar do que vem desse relacionamento, da área de família, das minhas experiências com relacionamentos e da experiência na igreja, principalmente. Eu vou te explicar algumas coisas, alguns fundamentos do catecismo, como se você tivesse 7 anos de idade, que é a idade das minhas crianças da catequese. Toda terça e quinta nós temos vídeo por aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder absolutamente nada. E compartilha com uma amiga, um amigo, se você, principalmente para o seu amor, talvez, se você quer receber mais esse conteúdo, se você acha que esse conteúdo é importante, é válido para outras pessoas. Um beijo, até o próximo vídeo.